Ainda bem que foi só um slide. Gente, primórdio da civilização. Vamos falar um pouco sobre a questão da doença, como era a visão, né, dos primórdios da civilização. A visão mágica. Gente, o que era a doença lá nos primórdios? A pessoa adoeceu. Era o quê? Punição divina. Né? Punição dos deuses. Então, via a doença aí como uma punição divina. Portanto, o tratamento, turma, o tratamento das doenças nesse período aqui, ele perpassava por um ritual. Dava-se a medicação, né, oriundo de plantas, etc e tal, mas tinha todo um ritual mágico, né, para pedir perdão, né, porque ele fez alguma coisa de errado. Então, esse slide eu vou colocar para vocês no sistema, tá? Então, olha só. A saúde era vista como algo natural. Já a doença não é vista como algo natural. E hoje, gente, a doença é vista como algo natural? De certo modo, sim. De certo modo, sim. Não tem como, gente, você chegar à velhice e não apresentar determinadas doenças que é comum da velhice, que é comum do nosso sistema. Mesmo que você seja a pessoa mais, como se diz, a pessoa que tem uma alimentação saudável, pratica atividade física, come alface, mas bem lavado, né? A pessoa vai adoecer, a pessoa vai ficar com insônia, né? Porque o idoso ele tem uma tendência de dormir menos. Ah, mas isso não tem nada. Tem, porque se ele dorme menos, se ele dorme 3 horas por dia, isso vai ter um reflexo no corpo, no físico dele. Ele vai ficar mais estressado, ele vai ficar mais ansioso. É tendência, gente, que quando nós envelhecemos, nós temos uma elevação da pressão arterial, não que seja pressão alta, tá? Mas nós temos uma elevação da pressão arterial, porque os vasos ficam mais rígidos. Tá? Então, hoje a doença ela é vista como, de certo modo, por algo natural, tá? Porque a gente vai ter determinados problemas. Gente, já a doença, outros agravos de saúde, pode ser compreendida de duas formas. Ou ela era provocada por situações na quais se podia claramente identificar a causa e o efeito, ou ela possuía uma causa misteriosa, sobrenatural, não identificável. Como assim? Isso aqui dá no primórdio da civilização. A doença era vista de duas maneiras. Uma, porque teve e tem uma causa específica. E a segunda, causa misteriosa. Quando entra nessa causa misteriosa, já era o pecado que a pessoa tinha. Tá? Só que nós temos que entender que tem determinadas doenças que a causa pode vir depois de dias daquilo que aconteceu. Exemplo, quando a pessoa tem um acidente, por exemplo, de carro ou de moto, de carro, que a pessoa visivelmente não tem nada. Mas o que fala, olha, nas primeiras 48 horas, qualquer dor de cabeça, tu vem para o hospital. Qualquer vontade de desmaiar, de vomitar, tu vem para o hospital. Porque pode ser que daqui 2 dias, ou pode ser que você tenha um problema hemorrágico e venha manifestar daqui 1 dia, 2 dias. Tá? Então, só para vocês compreenderem, muitas vezes a gente pode ter uma doença que o reflexo não é de agora, mas é de antes. Tá? Gente, a doença era vista como castigo dos deuses, né? Deus aí com D minúsculo. E aí vinha o papel do sacerdote em ajudar os doentes e guiá-los na procura pela cura. Tá? E aí aqui, turma, nessa história das civilizações, tem tantas situações bizarras, né? Porque as pessoas adoeciam, né? E não era porque tinha pecado, mas ela tinha que contar os pecados mais obscuros do sacerdote, porque ela estava doente. Então, o sacerdote sabia de tudo o que acontecia sem ser necessário saber. E isso gerava o quê? Uma confusão. Tá? Isso gerava uma confusão. Porque, dependendo do tipo do sacerdote, igual tem hoje, ele espalhava para a comunidade mesmo. Tá? Espalhava para a comunidade. O professor Edson, já conta a história dele. Ontem, uma amiga minha, ela disse que ela frequentou uma igreja, não deve ter tomado. E aí foi nessa igreja. Na verdade, ela frequenta uma outra, mas foi convidada pela irmã
aí nessa igreja. E ela é evangélica, mas ela gosta de uma cervejinha dela, no final de tarde, um vinhozinho, tomar na praia, tá? Só que ela é na igreja, é evangélica. Só que a irmã dela não concorda. Não concorda. O que foi que a irmã dela fez? Falou para o pastor. Só que ela não sabia. Aí falou, né? Aí eu sei que ela me contando isso, que está chateada com a irmã, porque o pastor, na hora do culto, do gravador, não sei do que lá, simplesmente contou toda a história voltada para ela. Ninguém sabia, mas ela sabia que era para ela. Sobre a questão de beber, que era evangélico, não sei o quê. E depois ela ficou sem entender. Como é que ele sabia tanto detalhe? Aí ela foi perceber todo o plano que a irmã dela tinha feito. E é mais ou menos assim. As revelações que aparecem de vez em quando é mais ou menos assim. Gente, as sociedades primitivas já tinham hábitos que as protegia do adoecimento, como enterrar os dejetos, beber água limpa e se abrigar do frio e do calor intenso. Olha que interessante. Olha que interessante. A sociedade primitiva, né, a sociedade, ela já tinha conhecimento de que era preciso alguns aspectos mínimos para evitar o adoecimento, como beber água limpa, como enterrar os dejetos e se abrigar do frio e do calor intenso. Só que nós temos alguns aspectos importantes, turma. A falta de conhecimento na época poderia levar a outro tipo de doença. Vou dar um exemplo para vocês. Não sei se vocês sabem da história, por exemplo, da história de São Luís, mas existe alguns aspectos, se você andar ali no centro histórico, existem alguns aspectos que mostram que naquela época da escravidão, por exemplo, os negros, eles pegavam os dejetos, né, da Casa Branca, da Casa Grande, e levavam, né, no ombro, tem ali no, como é que dá o nome, daquele terminal da Praia Grande. Não sei se vocês já perceberam, mas existem alguns buracos que a água entra, como se existissem algumas valas e existem alguns buracos que a água entra. Esses buracos, gente, eram onde os negros, né, os escravos, jogavam os dejetos no mar. E ali o que acontece? Achava-se, acreditava que porque era mar, que tinha todo o tratamento, que o mar levava todas as impurezas. Só que também os filhos, assim como o pessoal da Casa Branca, ia até lá para banhar. Então eles acabavam o quê? Se contaminando. Mesmo que o dejeto não ficasse na casa, jogasse lá no mar, mas eles se contaminavam, porque onde eles banhavam, onde as crianças iam na área de lazer, para ter um momento de lazer, era onde tinha o mar e onde jogavam dejetos. Tá? Então, assim, por um certo lado já se tinha um conhecimento, mas por outro se acreditava em quê? Que o mar purificava tudo. Na verdade, a gente sabe que não. Tá? Lógico que o mar ele tem a capacidade, gente, de purificar e eliminar os micro-organismos, mas dependendo da quantidade que se joga, ele não tem tempo de fazer essa depuração. Tá? Gente, frio e calor intenso causa doença? Exemplo aí. Reumatismo, que leva reumatismo frio ou calor? Na verdade, gente, o frio, ele, na verdade, ele não leva reumatismo. Né? A pessoa já tem reumatismo e, consequentemente, isso agrava a situação. Mais um exemplo aí, gente, de frio. Resfriado, pneumonia, está associado ao frio. Tá? Calor, desmaio, convulsão, tudo está associado ao aumento da temperatura. E aí, quando eu falo tudo isso para vocês, existem várias obras, né, desses grandes filósofos da humanidade que mostram isso. Tá? Gente, olha só. Eu falei para vocês na semana passada de Hipócrates ou não? Não. Gente, vocês sabem quem é Hipócrates? Ou quem foi, na verdade, quem foi Hipócrates? Hipócrates é considerado o pai da medicina. Todo juramento de toda a área da saúde, enfermagem, farmácia, terapia, medicina, odonto, todo juramento que nós fazemos quando vamos fazer a outorga do grau, ele vem do juramento de Hipócrates. Tá? Ele que criou esse juramento para a área da saúde. Lógico que cada área faz a sua adaptação. Tá? Gente, agora se nós
É porque eu acho que não cabe aqui na nossa disciplina. Mas se vocês pegarem o juramento de Hipócrates, o juramento de Hipócrates já mostra como por que os médicos são dessa maneira tão acessível, dessa maneira tão imponente. No próprio juramento de Hipócrates já mostra isso. Tá? O juramento de Hipócrates fala o seguinte, não fala assim, com o meu conhecimento e meu poder de cura. O juramento de Hipócrates é o juramento da medicina, no meu conhecimento e no meu poder de cura. Olha só, ele já se taxa com poder de cura. Na verdade, ele não tem poder de cura. Né? São conhecimento e a técnicas associadas que podem levar à cura, e não dele. Quando eu falo de ética e bioética, eu falo sobre esse juramento, só para a gente ter uma tendência dentro dessa característica, que vem mudando, né? Nós já observamos aí muitos médicos muito mais humanos, humanizados, sem essa tendência mais egocêntrica. Tá? Gente, Hipócrates é considerado o pai da medicina. Para vocês terem ideia, Hipócrates, gente, na época, olha só, 460 a 377 anos antes de Cristo. Hipócrates já fazia medicina. Gente, fazer medicina nesse período aqui simplesmente era um risco, porque era taxado, pessoas que estudavam o corpo humano eram taxadas de bruxos, poderiam ser queimados, né? E como é que Hipócrates estudava? Aí ele pegava um sapozinho e abria. Não, isso aí, ó, ele fez quando era criança. Ele, gente, ia para os cemitérios, esperava as pessoas serem enterradas e de madrugada desenterrava as pessoas, pegava o cadáver e levava para o porão da casa dele. Tá? E aí, lá no porão da casa dele, ele estudava o corpo humano, né? Abria, cortava. E aí ele foi aprendendo sobre anatomia, fisiologia, e muito que nós sabemos hoje da medicina moderna, nós devemos graça ao Hipócrates. Tá? Algumas obras artísticas, porque eles utilizavam isso como uma forma de passar conhecimento e colocavam isso no corpo dentro das imagens. Na verdade, algumas formas. Se vocês observarem, existem muitas obras artísticas desse período medieval, desse período mais iluminista, que pode observar que as obras são corpos nus. Vocês já perceberam, quando vocês veem na TV ou em alguma obra que vocês já gostam, que vocês vão ter corpo nu? E aí vocês vão lá, gente, e olham aquela obra, vocês veem tanto detalhe. Do umbigo, da vagina, do pênis, do cabelo. Aí vocês se perguntam, como é que era tão detalhista naquela época? Porque eles estudavam isso escondido. Teve um cara que, mesmo que não foi dito, mas é através da arte, ele desenhou toda a anatomia dentro do mãe dele. Não recordo. Mas, por exemplo, quem tiver a oportunidade de ir no outro peito mostra muito isso. Essa questão dos corpos, na verdade, os corpos sem luz, tá? Dentro das igrejas, como era que era a questão dessa divisão, tá? Gente, olha só, o Egito, no Médio Império, entre 2100 e 1700 anos antes de Cristo, calhas de pedra mármore para escoamento de água. Olha só, fazia o quê? Calha de pedra de mármore para fazer o escoamento de água. E aí tem dois aspectos aqui. O escoamento de água para tirar a água suja da casa para o local onde ia ser o esgoto ou o poço, tá? Ou então, gente, já se coletava água da onde? Da chuva. Tá? E hoje nós sabemos que isso é importantíssimo. Tá? Nós sabemos que, dependendo da região, a água da chuva ela é bonita, ela é pura. Tá? Olha só, gente. Troia, na Grécia, em 2000 a.C., já tinha medidas de proteção coletiva. Lembrando que nós estamos falando de saúde coletiva, medidas coletivas que envolvem várias outras pessoas. Tá? Sistema de abastecimento de água, destino para o deserto e sistema de esgotamento sanitário. Tá? Olha só, gente, 2000 anos antes de Cristo já se tinha esse pensamento. Por quê? Por que já tem esse pensamento? Porque a doença nasce, gente, com a humanidade. Tá? Tirando esse aspecto, tirando o aspecto que envolve a Bíblia, que diz que a doença surgiu a partir do momento que Eva deu a mordida na maçã, mas vamos para uma parte científica, desde que surgiu a humanidade, tem doença. Desde que tem doença, nós temos tratamento para essas doenças, de certa maneira. Tá?
Olha só, gente. O ar, né, águas e lugares indicava a localização geográfica e dos elementos da saúde e estereotipos dos habitantes de cada lugar. O que isso quer dizer nesse período aqui? Que dependendo do lugar, dependendo da água, dependendo do ar, a gente poderia classificar o tipo de habitantes. Se ia ser mais saudável, se não ia ser saudável, se ia ter determinado tipo de doença. E hoje, como eu comentei para vocês na aula passada, eu falei para vocês sobre a questão do câncer de estômago. Falei do Pará? Foi aqui na sala? Não. Não, acho que não, foi no Gente, por exemplo, quando a gente pensa em doenças respiratórias, me diz um local que possivelmente as pessoas têm tendência de ter mais doenças respiratórias. Asma, BPOC, que é doença pulmonar obstrutiva crônica, pneumonia, Cuiabá. Por quê? Porque é quente, seco, não tem queimada. Mais do que São Luís, então eu posso dizer Cuiabá, as pessoas de Cuiabá têm uma tendência a ter mais doenças respiratórias do que São Luís. Sim, se for comparar São Luís, sim. Tá? E se nós compararmos, por exemplo, São Luís, se nós compararmos Cuiabá e São Paulo? Mas quem disse que tem? Quem tem é nós, mas eles que moram lá não tem. Entendeu? Mas o que você falou correto, por isso que a gente tem aqui o centro, né? Isso, justamente, por isso que fala aqui, ó, o ar, a água e o lugar. Vai determinar o tipo de pessoa. Quando nós vamos para lugares de alta altitude, nós temos dificuldade de respirar, porque as nossas hemácias são menores e tem menos oxigênio. Mas quem vive lá, se adaptou, as hemácias são maiores para obter mais oxigênio. Então, ele não tem essa dificuldade que nós vamos ter. Isso, o que ele falou, explica muito bem esse relacionamento aqui, ó. Tá? É igualmente, turma. O pessoal que mora em São Paulo, eles têm tendência a ter doenças respiratórias e nós não. A região, ela vai favorecer esses aspectos aí, tá? E aí nós podemos, por isso que fala assim, quando eu ficar velhinho, quando eu tiver já quase para me aposentar, eu queria ir para uma chácara, eu queria morar numa fazenda. Por que as pessoas falam isso? Porque tem menos problemas de saúde, tem mais qualidade de vida, né? Mas sabe qual é o problema? Que você quer ir para lá com 50 anos, 60 anos, e você já está cheio de problemas porque você viveu a vida toda numa cidade grande. Então não adianta você querer ir para uma fazenda com 60 anos, porque se você passou a vida toda, por exemplo, numa cidade altamente estressante. Tá? Ok? Uma pergunta? E isso se nós se aposentarmos, tá, turma? Oi. Eu acho que não só a região, mas também o contato com outras pessoas que são fumando. Pode fazer uma Sim. Né? Água, lugares, o ar, né, gente? A maneira que você vive, isso vai refletir nas doenças que pode acometer você. Se você convive com pessoas que são fumantes, você tem tendência a desenvolver, por exemplo, doenças respiratórias. Se você não convive, tá? Ok? Gente, quando nós pensamos nessa característica, por exemplo, quando se fala do fumo, é incrível como a gente vive, gente, momentos. A gente vai fazer recorte de período. Gente, o fumo, há uns 40, 50 anos atrás, ou um pouquinho mais, fumar era estiloso, fumar era mostrar virilidade, fumar era mostrar que você já tinha virado homem, né? E hoje a gente já vê o universo, né? Hoje a gente já tem a questão, a gente quem fuma já existe o preconceito, a discriminação, já existem poucos lugares para que você não possa fumar. não sei se é isso, mas eu digo que antigamente a maconha era considerada, começou a ser considerada legal, porque as mulheres começaram a ter integração com os homens deles. Aí eles falavam, nossa, isso é resultado da maconha, então a gente vai ter isso. Tá.
Eu posso até verificar, tá? Eu acho interessante, porque isso, se você está falando que existe, ou pode existir a possibilidade das mulheres terem atração por homens negros, é porque existe uma história afrodescendente. Eu sou apaixonado por isso, né? Minha mãe é historiadora e ela tem especialização em afrodescendência. Então, ela me conta muita coisa. E eu acho muito interessante. Mas, assim, a maconha, gente, a maconha, a heroína, a cocaína era usada para tratar doenças. Elas não tinham esse perfil de drogas ilícitas. A questão é que, com o passar do tempo, percebeu-se uma grande possibilidade da pessoa usar esse tipo de substância e se tornar dependente químico. Por isso que ela se tornou ilegal. Não sei voltar para essa outra área, se existe essa característica, mas só para vocês terem ideia. Agora sim, eu não vejo, eu vou pensar agora por um outro lado. A maconha por si só, ela leva a esse desejo sexual, porque como a maconha, ela diminui o seu subconsciente, como a maconha, ela diminui o seu consciente, vem ao teu subconsciente. E no nosso subconsciente tem um lado sexual muito forte. Tá? Vocês conseguiram entender o que eu falei, gente? O consciente é aquilo que nos folga, né? Estou doido para subir nessa mesa. E uma sala de aula, dando aula, um monte de alunos, você não vai subir, não. Agora deu uma cachaçinha, professor Wes. O consciente vai lá para baixo e vem um subconsciente. Sobe em cima da mesa, rebola, dança, pula. E os vídeos rolando na internet. Né? E a maconha, ela consegue fazer isso, gente. Ela baixa o nosso consciente e vem ao nosso subconsciente. É por isso que quando fala, por isso que quando fala, tudo que é substância que baixa o nosso consciente, tira o celular de perto. Tá? Tira o celular de perto, porque você vai fazer besteira. O cara, a mulher te humilhou até dizer chega, mas na hora que baixar a consciência, tem um subconsciente, não importa, vai lá, você ama ele, tu manda mensagem. No outro dia, tu está tão arrependido, a ressaca moral, não tem ideia. Né? Então, assim, o que acontece? Então, realmente, a maconha, gente, ela aumenta esse desejo sexual. Não é que é afrodisíaco, não, mas ela baixa essa consciência, vem no subconsciente. E aí, isso agora que eu vou falar é histórico, tá? Existe na imagem popular, existe na imagem popular e cultural que homens negros têm um pênis muito grande, né? E isso acaba aumentando um desejo, uma libido, uma atração por esses rapazes, por esses homens, né? Por causa desse perfil cultural que se existe. E aí pode ser, isso é tentando justificar o que tu está me dizendo. E aí pode ser que literalmente as mulheres faziam uso da maconha, tinham esse desejo sexual aflorado e tinham uma tendência de querer ficar com o quê? Com os homens negros, por causa desse perfil cultural. Inclusive, existem alguns relatos, né? Existem alguns relatos de negros, de homens negros que falam que a quantidade de mulheres que procuram eles apenas para saciar sexualmente. Não procuram para um relacionamento, não procuram para uma vida, mas sim só para se satisfazer sexualmente. Ok? E aí, turma, olha só, dando continuidade na Hipócrates, ele descreveu como o modo de vida dos homens e sua relação com a natureza podia resultar em uma vida saudável ou em adoecimento, além de orientar de modo prático como os homens deveriam viver, a fim de evitar o adoecimento, com moderação. Olha o termo. Hipócrates, 460 anos antes de Cristo, já usou o termo com moderação, que a gente se utiliza tanto ultimamente para bebida alcoólica, né? Beba com moderação. Hipócrates já usava. Gente, tudo é com moderação. Você gosta, por exemplo, de hambúrguer? Gosta, mas não come todo dia, não. E dependendo do período em que você se encontra de evolução de ciclo de vida, já não dá nem para comer toda semana, né? Depois dos 20 anos, eu acho engraçado o pessoal que está aos 25 anos, né? Eu como e engordo, meu filho. Chega aos 30, e depois dos 30, tudo que você comer, você vai ter que compensar em dobro para você perder aquilo dali. Muitas vezes você compensa e ainda não perde. Porque, gente, é fase de vida, tá? O nosso metabolismo muda, tá? Na verdade, porque o excesso faz mal. Até
Aí você comer excesso, faz mal. Faz mal. Um exemplo, come em excesso abacaxi. Muito ácido, vem azia, vem gastrite. Na verdade, tudo é com moderação. Tá? Hipócrates defendia que a saúde era resultado do equilíbrio entre o homem e seu meio. Tá? Quando eu falo seu meio, natureza, social, familiar. Tá? Gente, é muito importante essas falas, esses conceitos, só para a gente compreender o seguinte. Nesse período aqui, pode observar que a gente fala que Hipócrates como filósofo, mas na verdade Hipócrates foi um médico, foi um enfermeiro, foi um farmacêutico, foi um matemático, foi um astrônomo. Por quê? Eram poucas pessoas que se estudavam. Então, tudo que eles se estudavam, descobriam uma coisa, eles eram taxados daquele caminho. Tá? Gente, vocês, quando olham para a família de vocês conseguem se reconhecer os problemas associados à família de vocês ou não? Quase tudo. Alimentar, social, pai, mãe, né? Gente, a gente se reconhece como ser humano quando reconhece o outro, tá? Vocês já perceberam que às vezes a gente pega uma antipatia por alguém que a gente nunca nem viu, mas só porque fez uma coisa, e vocês sabem que a maioria das vezes aquilo que ela fez ou que ele fez é o que a gente faz? Por isso que a gente pegou antipatia, porque a gente não consegue se reconhecer o que nós somos no outro. Olha o que eu falei, a gente não consegue se reconhecer o que nós somos no outro. O outro é espelho da gente e eu sou espelho do outro. Tá? O professor Edson viajando agora. Tá? Então, só para vocês compreenderem essa questão. Muitas vezes você fala assim, mas fulano faz isso, não sei o quê. E aí, internamente, você sabe que você também faz isso. Até o filósofo tinha voltado, ele fala que os infernos são os outros. Porque a gente demoniza muito a atitude dos outros, mas na hora a gente fazer é uma coisa que tem dentro da gente. Justamente porque a gente não reconhece isso. Tá? Então, quando você vê um filho muito revoltado com o pai, por vários fatores, você pode observar que esse filho ele tem todo o perfil do pai. Por exemplo, eu não gosto do meu pai porque meu pai bateu na minha mãe, porque meu pai era escroto, não sei o quê. Vai dentro da casa dele. Não estou dizendo que não se pode quebrar isso. Não estou dizendo que não existem essas exceções. Mas você pode ir na casa e você vai ver que a grande maioria, o cara é tão igual ao pai. Tá? A filha é tão igual à mãe, tá? Em muitos aspectos sobre isso, ou em outras qualidades, não só coisa ruim, tá? Essas são as maldições que diz a Bíblia que a gente tem que quebrar, gente. Na Idade Média, né, evoluindo, na Idade Média, século V a século XV, mágicos e religiosos existiam nesse período aqui, né, porque tinha aí a tendência de que era necessário o tratamento de doenças associado a um ritual, a uma magia, tá? Ainda se existia uma relação entre doença e pecado, inclusive, turma, dependendo do tipo de doença, e aí nós temos um legado ainda hoje, também voltado aí para a igreja, que são as promessas. Tá? Por exemplo, aqui nesse período, a pessoa que era doente, que depois se curava, fazia uma promessa, e os religiosos faziam toda uma avaliação, a cura, a oração, e ainda obrigavam o doente a fazer uma promessa. E as promessas eram ir de joelho de uma igreja para outra, ir descalço de uma igreja para outra, era ficar ajoelhado no milho, tá? Essa literalmente era a maneira também de se pagar a cura idealizada. E aí, turma, nós começamos aí na idade, assistência nas comunidades. Então começou, gente, já ter os leprosários, santas casas, isso aqui é muito importante, porque até então, como é que os leprosários eram tratados? Geralmente, era colocado uma casinha bem afastada ali da casa deles, tá? Já na Idade Média, já começou a ter o quê? Os locais específicos para tratar determinados indivíduos. E, por um certo modo, gente, isso era muito bom. Por quê?
Os leprosários eram tratados em um local, tinha todas umas condições miseráveis, era abandonado pela família, porque entendia-se que a pessoa que pegava lepra, hanseníase, era um pecado enorme. Então a família levava para os leprosários, mas era impedido, nem queria mais ver aquela pessoa. Tá? E quando sabia, era só que tinha morrido. Turma, isso daqui é um legado muito grande que nós temos até hoje, é Santa Casa, né? Então, quando você escuta aí falar Santa Casa de Misericórdia, por exemplo, né? Era estabelecimentos filantrópicos, sem fins lucrativos, né? Com o intuito de tratar determinados indivíduos. E, na Idade Média, começou aí sérios problemas de saúde devido à aglomeração de pessoas e animais. Tá? A Idade Média começou mais a evolução industrial, começou o crescimento das cidades, então as cidades ficaram mais populosas e, consequentemente, mais aglomeração. Tá? E aí aparece determinado tipo de doença nesse período, como, por exemplo, lepra, aparece não, tem sim maior quantidade, né? Lepra, peste bubônica, varíola, difteria, sarampo, influenza, tuberculose, escabiose, antraz, entre outras, era muito tratado nesse período aqui. Lembrando que, turma, nesse período, basicamente, o que salvava as pessoas era a fé. O que salvava as pessoas era o estado que a pessoa se encontrava, principalmente psicológico. Porque praticamente não existia vacina, não existia medicamento para tratar isso. Se usasse ervas medicinais, era considerado bruxo. Dependendo da maneira como se fazia, ou o que fazia era considerado bruxaria, né? Os de ervas, de plantas. E, na verdade, gente, as pessoas precisavam ir até uma pessoa para fazer o uso desses produtos. Não era liberado assim, não. Não podia estar cultivando em casa, não. Tá? Gente, olha só, teoria dos miasmas, século XVII. Associações entre concepção de saúde e ambiente e a origem das doenças relacionadas aos miasmas, conjunto de odores férteis provenientes de matéria orgânica e putrefação nos seios e lençóis freáticos contaminados. Vou dar um exemplo que seria essas teorias dos miasmas. Se refere a odores, tá? Que as doenças elas estavam relacionadas em ambientes que tinham muitos odores fétidos, tá? E é engraçado, gente, que isso daqui me remete a uma história de uma amiga que fez faculdade comigo, que a tia dela disse, que uma vez ela estava sentada na porta da casa dela, e essa tia entrou e estava um cheiro muito forte do esgoto. Porque o esgoto, gente, quando ele sofre calor, começa a evaporar, tem aquele cheiro muito forte. Por exemplo, é só você passar aqui na Coamo, na Daniel de la Costa, de frente à Potiguar, e baixa a máscara. Como é que vocês vão sentir um cheiro de esgoto muito forte? Porque ali de baixo, quase perto daquela rotatória, tem uma área muito grande de esgoto. Então esquenta, evapora o líquido e sai aquele odor muito fétido. E aí se entendia o quê? Com essa teoria do miasma? Que essas regiões que tinham um odor muito forte, eram as regiões propícias a adquirir o quê? Doença. E aí, voltando para essa história dessa amiga minha, a tia dela disse que ela ia pegar verminose. Tá? Só porque ela estava ali perto do esgoto com cheiro. Só que é o seguinte, gente, não tem nenhum verme que é transmitido pelo ar, não. Tá? Então não tem como você, porque passou por um esgoto, sentiu o cheiro, você vai adquirir verme, não. Tá? Gente, os médicos não estavam preocupados apenas com as doenças, desejavam entender as relações entre o homem e a natureza e atribuir a saúde e doença a processos naturais. Vocês conseguiram entender essa teoria do miasma, gente? Que as doenças estavam associadas em regiões que tinham cheiro forte, odor forte? Por um lado, sim, tá? Por um lado, sim. Por exemplo, um dos trabalhos que eu realizo, turma, é a análise parasitológica de pessoas que vivem ao redor de lixões, tá? E a quantidade de pessoas que têm parasitose, que vivem ao redor de lixões, é enorme, principalmente aqueles que trabalham. Porque o local ele é mais propício a adquirir doença, tá? Então, locais que têm esse cheiro muito forte, tem tendência a transmitir mais doença. Mas não significa que vai ser transmitido pelo ar. E um ponto importante aqui, turma, olha só, um ponto importante aqui.
Os médicos, eles começaram a atribuir a saúde e doença a processos o quê? Quando eu falo processos naturais, começa a se cair o pensamento do pecado. Tá? Começa a entender que as pessoas adoeciam não porque pecavam, as pessoas adoeciam por um processo natural. O que é um processo natural? Está associado ao envelhecimento, como também está associado a um processo do que você vive. Exemplo, quem bebe muito refrigerante, né? Quem bebe muito refrigerante, possivelmente vai desenvolver gastrite, né? Úlcera, e há uma tendência enorme de ser diabético e, consequentemente, desenvolver hipertensão. Isso que eu falei aqui para vocês, gente, é processo natural. Mas como que é processo natural desenvolver isso? Não é natural você ingerir refrigerante? Então, vai ser natural você desenvolver esse tipo de doença. Tá? Turma, hoje, alguém poderia me responder, olhando para si, qual é a possível doença que vocês acham que vão ter? Diabetes. Por que diabetes? Porque ele tem parentes diabéticos? Pai, mãe? E também, ajuda por conta de familiares, diabéticos também, mas também porque ele tem muito açúcar, e asma já tem. Então eu vou tirar os problemas cardíacos, que é muito mais complexo, e vou voltar só para o diabetes. Se tu sabe, mulher, que vai ser diabético, por que tu não muda? Eu estou mudando agora. Tá, não. Não. Esse teu mudando bem aí. Tá, não. É incrível, turma. Eu sou do mesmo jeito, meu pai é diabético, né? Eu tento me controlar, atividade física, alimentação, mas tem um momento que desanda, tá? Mas é muito complicado, gente. É muito complicado. Nós sabemos as possibilidades de doença que nós vamos desenvolver por causa de um fator hereditário e social, mas a gente não consegue mudar. E sabe quando é que a gente vai querer mudar? Quando a gente já tiver os problemas. Né? Mas vocês sabem que isso é culpa dos nossos próprios pais. O professor Lajada aqui os problemas dos pais. Né? Educação, turma. Educação. Qual é a educação? Educação em saúde mesmo. Tá? Educação em que sentido? De saber, por exemplo, turma, Não, ele não vai conseguir. Isso é problema nele, porque toda hora ele sai e entra, então possivelmente não segura. É o Jefferson. O Jefferson foi meu aluno no curso técnico. Quer dizer, um exemplo, turma. Lá em casa, era quase que de praxe, tudo sábado ou domingo, a gente comia pizza. Era quase praticamente um ritual, né, na minha infância. E eu tenho essa cultura alimentar. Eu não consigo tirar de mim. Então, o que acontece? Praticamente todo final de semana eu tenho que lanchar uma pizza. Porque isso é um hábito cultural. E nós temos esse hábito cultural da infância. Tá? Esse hábito alimentar, né, muitas vezes por salgado, por doce, tu pode ir lá na tua infância. E teve em algum momento que você tinha muito isso. Na verdade, não. Eu não tive. Mas hoje em dia, tipo, eu sou viciada em pizza. Toda semana eu tenho que comer uma pizza. Mas a minha infância não, era muito raro. Eu tinha que chorar meus pais compraram. Ou seja, hoje, como você pode, você faz. Olha como é a nossa cabeça. Eu justifico algo cultural. Você já justifica que não é algo cultural. É aquela história. Hoje eu posso, então se eu posso, eu vou me dar esse prazer. Eu vou me dar esse luxo. E pode e deve. Mas não precisa ser todo final de semana, nem toda semana. Tá? Turma, igual alguns tipos de alimentos. Por exemplo, pensa numa coisa que eu gosto de bolacha creme crack. Bolacha creme crack. Eu troco uma refeição com bolacha creme crack, com café ou com um leite de café. Mas porque na minha graduação, tinha tanta preguiça de cozinhar,
tanta preguiça que praticamente nas refeições era bolacha para tá? E tem dias que eu paro simplesmente e penso, quero comer uma bolacha para tá? Mas aí eu sei que tem todo o problema de sódio, de carboidrato, tá? E às vezes é um pouco difícil controlar essa mente, né? E aí, estou evoluindo nesse contexto, lembrando que tudo isso que eu estou falando para vocês é para vocês visualizarem, gente, a evolução no pensamento da saúde coletiva e na formação das políticas de saúde, tá? Revolução Industrial, segunda metade do século XVIII. As consequências da Revolução Industrial sobre as condições de vida e de trabalho das populações propiciaram o estabelecimento de saúde pública. Aí aqui começam alguns pontos interessantes. Turma, primeira coisa, a Revolução Industrial mostrou o quão o trabalho nos adoece. Olha o tanto que é interessante. Desde a Revolução Industrial, nós sabemos que o trabalho nos adoece. Tá? Esses dias eu também vi um meme, um texto que diz o seguinte: normalize, aliás, você normaliza tanto trabalhar exaustivamente que quando você tem uma folga, você se sente culpado por não estar trabalhando. Não sei se vocês viram esse texto por aí. Eu vi muito isso no Instagram esses dias. Olha só, normalize trabalhar tanto que quando você estiver de folga, você vai sentir falta e vai sentir culpado de não estar trabalhando. Turma, na Revolução Industrial, que as pessoas trabalhavam mais de 8 horas, tinha pessoas que trabalhavam 18 horas por dia. Não tinha, entre aspas, carteira assinada, não tinha benefícios, não tinha salário mínimo, era o que o patrão queria pagar. As pessoas se adoeceram demais, tá? E a partir da Revolução Industrial, nós temos aí o surgimento dos estabelecimentos da saúde pública, e isso aqui é importante. Então, foi a partir desse momento aqui que começou a surgir locais para tratar a doença, entre aspas, como se fossem os pequenos hospitais, os pequenos postos, mas aí tem um problema. A partir desse período aqui, gente, começou a surgir que o tratamento, as pessoas só poderiam receber o tratamento da saúde quem tinha carteira assinada. Depois da Revolução Industrial, só quem tinha carteira assinada, tá? Que era nos INAMPs, nos institutos, né, de previdência social. Mas nem todo mundo tinha carteira assinada. Ou seja, o acesso à saúde não era para todo mundo. E aí, né, ainda nessa Revolução Industrial, houve substituição da mão de obra humana e animal por máquina a vapor. Por um certo lado, isso era bom, porque existia menos uma pressão sobre o ser humano, sobre o animal, mas tinha um problema. Com o surgimento da máquina a vapor, gente, muitas pessoas ficaram desempregadas. E aí agravou mais ainda a saúde, porque não tinha condições para tratar as doenças, porque não existia estabelecimento que tratava essas pessoas voluntariamente, de graça. Tá? E isso favoreceu a separação da sociedade, e aqui nós temos já uma separação da sociedade daqueles que tinham acesso à saúde, porque tinham carteira assinada, tinham condições, e aqueles que não têm. Tá? Hoje, teoricamente, nós não temos mais essa divisão. Todos têm direito a acesso à saúde. Na verdade, todos têm acesso à saúde. Um pouquinho de dificuldade para alguns ou para outros tem, mas todos têm acesso. Todos serão atendidos, tá? Tudo. Migração, tá? O que seria essa migração, gente? As pessoas migraram muito para as capitais, as pessoas migraram muito para as cidades grandes para tentar trabalhar, tá? E começou as construções sem preocupações sanitárias. O que seria isso, essas construções sem preocupações sanitárias? Mas o que seriam as construções que fala aqui? De casas, são os costumes, tá, turma? Aquelas casas com um monte de gente aglomerado, aquelas vilas com um monte de gente aglomerado, e começaram a construir sem preocupações sanitárias, né? Um único banheiro, dividindo todos para todos, tá? Como? Entendi. Turma, existe um estudo, né, que fala o seguinte: acredito que todos já fizeram o Enem aqui ou já responderam alguns outros questionários. Não sei se você já respondeu alguns questionários que diz o seguinte: quantas TVs tem na sua casa?
Quantos banheiros tem na sua casa? Já viram isso? Aí você já se questionaram assim, mas por que estão fazendo essa pergunta? O que isso influencia? Já se questionaram isso? Só para dar isenção? Não. Gente, vocês sabiam que existem estudos que mostram que casas que só tem um banheiro, as pessoas se tornam mais agressivas, as pessoas ficam sem privacidades, porque na casa só tem um banheiro. Gente, o único local na nossa casa que nós temos 100% de privacidade é o banheiro. É o único local na nossa casa, é o banheiro. E literalmente você entra, você tranca a porta, as pessoas sabem que você está ali dentro, e pouco tentam incomodar. Ah, mas eu tenho meu quarto, mas vão bater, vão entrar. O único local que é 100% seu, naquele momento em que você está, é o banheiro. E casas que tem muitas pessoas, que tem somente o banheiro, é uma casa de conflito. É o contrário. Do quê? Quando eu moro numa família, eu vou na casa dos meus pais, no banheiro eles sempre ficam batendo, e no quarto não. No quarto eles deixam ficar horas e horas, no banheiro eu fico 4, 3 horas. Aí por isso que eles batem. É uma exceção. Mas assim, possivelmente por algum medo de você ter caído ou não. Ah, porque eles querem usar. Mas olha só. Mas olha só o que é que eu estou falando. O banheiro, a casa que só tem um banheiro, é uma casa de conflito. Olha o que você falou. Pois é, quando você vai para casa dos seus pais, você não se sente, como se diz, no banheiro, como se fosse um local seu. Mas você já está gerando um conflito com os seus pais. Porque se ele fica batendo porque eles querem usar, isso já gera um conflito. Se tivesse um segundo, um terceiro, um quarto, isso não aconteceria. Tá? Por isso que às vezes a gente não dá importância. Tem quantas geladeiras? Tem quantas não sei o quê? No fundo, gente, essas perguntas têm um teor social muito importante. Tá? Quantas pessoas moram na sua casa? Uma coisa é você morar sozinho, uma coisa é você morar com 2 pessoas, uma coisa é você morar com outras pessoas e ter 3 cômodos. Tá? Turma, nesse período aqui teve exposição à integridade física e à saúde, né, porque teve muitos conflitos, e nascimento da medicina social e saúde ocupacional. Quando eu falo nascimento da medicina social, o que é medicina social? É a medicina que trata as doenças de comunidade, da sociedade, que está associada a fatores de transmissão na comunidade. E o que é saúde ocupacional? Doenças que são ocasionadas dentro do ambiente de trabalho. Tá? E isso é muito importante, porque a gente precisa nesse contexto. Por exemplo, quando a gente pensa na saúde ocupacional, a instituição, né, por exemplo, Chicago, de 6 em 6 meses, no máximo um ano em ano, nós somos obrigados a fazer exames periódicos. Todo mundo que trabalha em empresa, em carteira assinada, precisa fazer esses exames de acordo com a empresa. Tá? Para saber como é que está a evolução, se o trabalho está adoecendo ou se não está. Nós, professores, fazemos, gente, uma avaliação também de ano em ano sobre as condições das cordas vocais. Por quê? Porque isso pode ser um peso bem maior para mim lá na frente, como para a instituição. Tá? Tem que bancar o INSS e outros aspectos. Ok, turma? Alguma pergunta? Não? Por hoje só. Tá? Acho que a gente já viajou junto, já conversamos juntos. Tá bom? Tranquilo? Foi um prazer estar com vocês e até a próxima semana. Tem frequência? Não.